Garanhão Negro Parte 17. O inverno que veio. O inverno chegou para todos. Alguns esperaram com espadas. Outros esperaram com medo. O Garanhão Negro esperou com fogo. Arquivos da Cidadela, ano 305 DC. O ano 305 DC amanheceu sobre Westeros com um céu cinzento que nunca mudava. O inverno havia chegado. Não o inverno comum, dos anos frios e neves profundas, mas algo muito pior. Algo que os sábios chamavam de longo e os tolos chamavam de fim do mundo. Um frio que matava antes da fome. Uma escuridão que durava dias, semanas, meses. E nas trevas, criaturas que não deveriam existir. Os mortos caminhavam. A notícia chegou a Porto Real nos piores cavalos que os mensageiros puderam encontrar, depois de cavalgarem através de tempestades de neve que congelavam homens vivos. Vossa Graça, ofegou o mensageiro, um homem da patrulha da noite chamado Edson Tolet, mais conhecido como Doloroso Ed. A muralha caiu. O exército dos mortos está marchando para o sul. O rei Stannis morreu defendendo a muralha. Milhares morreram. Milhares mais se levantaram como mortos-vivos. Maelis ouviu em silêncio, sentado no trono de ferro. Ago, Rakaro e Jogo estavam ao seu lado, como sempre. Daenerys, ao pé do trono, segurava Rhaego pela mão. Quantos? Perguntou o rei. Milhares, Vossa Graça. Dezenas de milhares. Talvez mais. Dizem que o Rei da Noite comanda um exército que cresce a cada batalha. Cada homem que morre vira um deles. O silêncio no salão era absoluto. Maelis levantou-se. Convoque todos os senhores. Convoque o bando dos 9. Convoque cada homem capaz de empunhar uma espada. Vamos para o norte. Mas o norte estava longe. E o inverno estava próximo. O exército partiu de Porto Real na primeira semana do ano, mas as estradas estavam congeladas, os rios sólidos, o frio tão intenso que matava cavalos e homens antes que pudessem chegar à metade do caminho. Os Dothraki, acostumados ao sol das planícies, sofriam como nunca haviam sofrido. Os Imaculados, impassíveis, continuavam marchando, mas até eles sentiam o frio. Os Wyverns, criaturas de sangue quente céus do sul, foram os primeiros a mostrar fraqueza. Devorador, o maior, desenvolveu uma tosse que ecoava pelas noites geladas. Predador, o agressivo, ficou letárgico. Destruidor tremia. Apenas Matador, o vermelho, parecia resistir, mas até ele voava mais baixo, mais devagar, como se o frio pesasse em suas asas. Não vamos chegar a tempo, disse Merry, a vermelha, em um conselho de guerra improvisado. O exército dos mortos vai devastar o norte antes que possamos sequer avistá-lo. Então vamos mais rápido, respondeu Maelis. Deixamos para trás quem não puder acompanhar. E quem vai lutar quando chegarmos? Os que sobrarem. Foi nesse momento que a decisão mais difícil foi tomada. O bando dos 9, em conselho, decidiu recuar. Não por covardia, nenhum daqueles homens era covarde. Mas por estratégia. O exército dos mortos era invencível no inverno. As criaturas não sentiam frio, não sentiam fome, não sentiam medo. Cada homem que morria virava um deles. Lutar agora era alimentar o inimigo. Precisamos recuar para Essos, disse Salador Saan, sua voz mais séria do que nunca. Esperar o inverno passar. Reagrupar. Reforçar. Voltar quando o gelo derreter. Maelis relutou. Cada fibra de seu ser queria lutar, queria proteger, queria morrer de pé se necessário. Mas Daenerys tocou seu braço. Meu sol, disse ela, baixinho. Pense em Rhaego. Pense no futuro. Se morrermos agora, quem protegerá nosso filho? Ele olhou para o menino. Rhaego, com seus 6 anos e olhos violetas cinzentos, encarava o pai com uma coragem que partia o coração. Papa, eu não tenho medo, disse ele. Mas você disse que rei pensa no povo. Se a gente morrer, o povo morre junto. Então a gente tem que viver. Para proteger o povo. Maelis ficou em silêncio por um longo momento. Depois, lentamente, assentiu. Recuamos. A evacuação de Porto Real foi a maior da história de Westeros.
300 navios, toda a frota disponível, levaram não apenas o exército, mas também milhares de civis que imploravam para ser salvos. Mulheres, crianças, velhos, doentes. Todos amontoados nos conveses, enfrentando o mar revolto e o frio implacável. Daenerys supervisionou pessoalmente o embarque, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Margaery Tyrell ajudava, organizando os nobres e acalmando os assustados. Olenna, mesmo velha, distribuía ordens com a precisão de um general. Maelis foi o último a embarcar. Ficou na praia, observando as chamas de Porto Real ao longe, a cidade que ele conquistara, que governara, que agora abandonava as trevas. Os vivernos estavam ao seu lado, 4 silhuetas negras contra o céu cinzento. Voltaremos, disse ele, para si mesmo, para as feras, para os deuses que talvez ouvissem. Voltaremos e queimaremos todos. Matador rosnou em concordância. Tirosh recebeu os refugiados de braços abertos. A cidade-estado, agora governada por Daario-Naharis, tornou-se o lar temporário de milhares de Westerosi. Os Tirosh, a princípio ressentidos com a invasão de estrangeiros, logo se acostumaram, especialmente quando o ouro começou a circular. O bando dos 9 estabeleceu seu quartel-general no palácio de Daario. Merry, a Vermelha, Salador Saan, Vargoat, Barba Sangrenta, Jon Longvaters, um Freyardingo, 9 dedos, todos estavam lá, aguardando, planejando, esperando. Quanto tempo vamos esperar? Perguntou Vargoat, impaciente. Wat quer voltar. Wat quer matar mortos-vivos. Wat vai esperar o tempo que for necessário, respondeu Maelis. Mortos-vivos não sentem pressa. Nós também não. A longa noite durou 3 anos. 3 anos de escuridão, frio e morte em Westeros. 3 anos em que os vivos lutaram uma guerra desesperada contra os mortos. 3 anos em que o Rei da Noite marchou para o sul, destruindo tudo em seu caminho. Mas ele não conquistou tudo. Dorne resistiu, protegida por suas montanhas e pelo calor de seu sol. O vale resistiu, escondido atrás de suas passagens. E no norte, um punhado de heróis, Jon Snow, Daenerys Targaryen, a tia-avó de Daenerys, que ressuscitara milagrosamente, Tyrion Lannister, e outros, lutaram e morreram e venceram. No final, foi uma criança que salvou o mundo. Arya Stark, a menina que ninguém levava a sério, cravou uma adaga de aço valeriano no coração do Rei da Noite. E os mortos, todos eles, caíram como bonecos com as cordas cortadas. O inverno acabou. A primavera chegou. E os exilados puderam voltar para casa. O desembarque em Porto Real foi silencioso. A cidade estava em ruínas, metade queimada, metade desabada, metade simplesmente desaparecida. Corpos jaziam por toda parte, a maioria tão decompostos que era impossível identificar. O cheiro era indescritível. Maelis caminhou pelas ruas destruídas com o coração pesado. Ago, Rakaro e Jogo seguiam-no em silêncio. Os Wyverns, agora recuperados do frio, voavam baixo sobre as ruínas, como se procurassem algo. Construímos tudo isso, murmurou Maelis. E em 3 anos, virou pro. Daenerys tocou seu braço. Podemos construir de novo. Melhor. Mais forte. Podemos. Podemos. Sempre podemos. Rhaego, agora com 9 anos, observava as ruínas com olhos sérios. Papa, quem fez isso? Os mortos, meu filho. Mas eles se foram. Agora somos nós que vamos reconstruir. O menino assentiu. Então vamos. Eu ajudo. Maelis quase sorriu. Mas antes de reconstruir, havia uma última guerra a vencer. O norte. Os Bolton, que haviam sobrevivido a longo escondendo-se em seus castelos, agora emergiam das sombras para reivindicar o que achavam ser seu. Roose Bolton estava morto, ninguém sabia como, mas seu filho Ramsay, o terrível, ainda vivia. E com ele, um exército de homens do norte que preferiam um monstro conhecido a um rei estrangeiro. Os Bolton precisam cair, disse Maelis no conselho. O norte precisa ser unificado. Só assim teremos paz. Merry, a Vermelha, ergueu uma sobrancelha. Depois de tudo que passamos, ainda temos que lutar. Sempre temos que lutar.
A diferença é que agora lutamos por algo que vale a pena. O exército partiu para o norte na primavera de 308 DC 30.000 homens, menos que antes, mas ainda assim uma força temível. Os Dothraki, adaptados ao frio após anos em Tirosh, estavam ansiosos por batalha. A Companhia Dourada, orgulhosa e disciplinada, marchava em formação perfeita. Os Imaculados, impassíveis como sempre, formavam a espinha dorsal do exército. E os Wyverns, os 4 Wyverns, voavam acima, suas sombras cobrindo a estrada do rei. O bando dos 9 estava reunido mais uma vez. Todos os sobreviventes, e todos sobreviveram, milagrosamente, estavam lá. Vargoat, mais velho mas igualmente louco. Barba Sangrenta, mais silencioso do que nunca. Jon Longvaters, o Serpente Negro. Um Freardingo, o Exilado. 9 Dedos, ainda bêbado. Daario Naris, com sua barba azul agora grisalha. Última batalha, disse Daario, com um sorriso. Daario sente que é a última. Daario sente muitas coisas, respondeu Maelis. Desta vez, pode estar certo. A batalha de Winterfell durou 3 dias. Ramsay Bolton, o bastardo de Bolton, lutou com a ferocidade de um animal aquado. Soltou seus cães, usou reféns, queimou suas próprias terras para negá-las ao inimigo. Nada adiantou. Os Wyverns destruíram as muralhas e hordas. Os Imaculados avançaram em formação perfeita, matando qualquer um que resistisse. Os Dothraki cercaram o castelo, impedindo qualquer fuga. A Companhia Dourada enfrentou os melhores guerreiros do norte e venceu. Ramsay foi encontrado nos porões de Winterfell, cercado pelos corpos de seus cães, que ele mesmo matara para se alimentar. Quando os soldados de Maelis o encontraram, ele riu. Acham que venceram? Disse ele, com sua voz maníaca. O norte nunca se curva. O norte lembra. Maelis olhou para ele com desprezo. O norte vai aprender a se curvar. Ou vai aprender a morrer. Escolha. Ramsay escolheu morrer. Foi rápido, mais rápido do que ele merecia. Com a queda de Winterfell, o norte finalmente se rendeu. Os poucos Bolton que sobraram foram executados ou exilados. Os senhores do norte, cansados de guerra e morte, ajoelharam-se diante de Maelis um a um. Alguns com relutância, outros com alívio, todos com a esperança de que a paz finalmente chegasse. Maelis nomeou um novo governador do norte, não um estrangeiro, mas um norteno de sangue puro, Wyman Anderly, o velho Lorde de Porto Branco, que sobreviverá à guerra e à longa noite com sua inteligência e sua lealdade inabaláveis. Governarei com justiça, vossa graça, prometeu o velho, suas bochechas enormes tremendo ligeiramente. O norte será pacífico. O norte será leal. Confio em você, respondeu Maelis. Não confiaria em muitos outros. No verão de 308 DC, pela primeira vez em décadas, os 7 reinos estavam unidos sob um único governante. Maelis Blackfyre, primeiro de seu nome. O Garanhão Negro. O Conquistador. O Salvador. Ao seu lado, Daenerys Targaryen, a rainha de cabelos prateados que conquistara o coração do guerreiro mais temido do mundo. E Rhaego Blackfyre, agora com 9 anos, o príncipe herdeiro, o garanhão que montaria o mundo. Na grande celebração em Porto Real, reconstruída às pressas para a ocasião, Maelis puxou Daenerys para um canto. Acabou, disse ele, simplesmente. Acabou, repetiu ela. Finalmente. Ele olhou para o horizonte, onde o sol se punha sobre a Baía da Água Negra. O que fazemos agora? Ela sorriu. Vivemos. Amamos. Vemos nosso filho crescer. É o que sempre quisemos, não? E ele puxou-a para um abraço. É tudo o que sempre quisemos. Lá fora, Matador gritou na noite, um grito que já não era de guerra, mas de celebração. Westeros finalmente tinha paz. Paz duradoura. Paz verdadeira. Fim da parte 17.